Olá a todos e a todas. Nesse vídeo iremos tratar sobre como a gente consegue extrair os dados, de um vídeo gravado, por exemplo, de um experimento, e a gente consegue coletar posição em função do tempo nesse experimento. Para fazer isso, a gente vai utilizar um programa chamado Physics Tracker, tá? Então, para isso, eu vou deixar o link depois, mas basta vocês procurarem, tá, por Physics Tracker no Google, em qualquer ferramenta de pesquisa, tá? O primeiro link que vai aparecer já é esse aplicativo. Aqui ele está em inglês, ok? Mas o aplicativo ele tem uma versão em português, tá? Esse aplicativo vocês podem instalar aí nos diferentes formatos, nas plataformas de Windows, macOS ou Linux. E vocês ainda podem, não é necessário instalar, mas vocês podem simplesmente utilizar esse programa online, tá? Então, quem tiver interesse, instala. Isso é mais fácil, porque uma vez instalado, você não vai precisar de fazer, por exemplo, utilizar de internet para poder baixar o seu vídeo, para online, ok? E aí basta, então, instalando, isso fica um pouco mais rápido, tá? Mas podem usar a versão online e a versão para o seu computador, tá? Para todos os sistemas ela vai ser idêntica, ok? Uma vez instalado, esse arquivo, tá? Esse programa, ele vai ser dessa forma. Então, online ele vai ficar igual. Aqui ele já está, em língua portuguesa, tá? Essa é a versão atual desse que eu tenho, mas dependendo aí pode ter algumas pequenas variações, tá? Com esse programa, ele oficialmente ele chama somente Tracker, mas eu peço para buscar por Physics Tracker porque não aparece nenhum outro diferente, tá? Então, com esse programa, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é abrir o nosso vídeo, Então, você vai ter um vídeo com o seu experimento gravado, Você salva ele aí no seu computador, em qualquer lugar, ok? E você vai procurar, então, vai abrir esse vídeo nesse programa. Então, a gente vai aqui abrir, ele vai aceitar vários formatos de vídeo, ok? Então, aqui eu já tenho, por exemplo, um experimento do movimento retilíneo uniforme. Então, eu vou abrir o meu vídeo aqui. Ele vai carregar, Pode ser que ele vai inverter, tá? Dependendo da orientação do seu celular, como você grava. Pode ser que ele inverte, tá? O vídeo. O meu vídeo aqui, então aqui eu já tenho um vídeo. Se a gente der um play aqui nessa barra, Vocês vão ver que ele está vindo da direita para a esquerda, ok? Mas, Então isso aí vai depender de como que vocês aí, fizeram a gravação, tá? Então a gente tem o nosso vídeo, A gente quer aqui, dá para perceber, a gente tem, a minha esfera se movendo, ao longo de uma certa espaço, de uma região, e a gente quer exatamente coletar a posição dessa esfera, num determinado instante do tempo, tá? Então, para fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir qual que vai ser a nossa posição inicial desse objeto, tá? Nesse caso, a gente está interessado em estudar o movimento retilíneo uniforme, Então, esse objeto aqui está de cabeça para baixo, mas ele começa num movimento inclinado, que para a gente não é interessante, Só que vai chegar uma hora, normalmente nessa região dessa trajetória, que ele vai estar percorrendo um movimento em linha reta, tá? Então, nesse caso, a primeira coisa eu vou falar que o meu vídeo, ele está, por exemplo, começando aqui, tá? Então, é a partir daqui que eu vou fazer toda a minha análise. Para fazer isso, então, aqui eu tenho, a minha barra de tempo, desse vídeo. Eu vou clicar com o botão direito do mouse nesse ponto aqui. Note que ele fala que eu estou no frame 20, tá? Então, eu vou falar que esse é meu quadro inicial. Então, meu vídeo ele começa aqui. Note que ele vai mudar essa setinha preta para esse ponto, Então, eu vou dar sequência aqui nessa barra do meu vídeo e vou até o final. Então, eu vou ver até onde que eu consigo ver a minha bolinha, tá? Então, ela vai parar aqui, que é o meu quadro 40. Então, eu vou falar aqui, vou clicar novamente com o botão direito, tá, do mouse e vai aparecer aqui. Então, eu vou falar que esse é onde termina, tá? Então, o meu vídeo, efetivamente, ele vai somente desse ponto até aqui. O resto aí, para a gente, não é interessante, tá?
Então, eu vou voltar aqui novamente para o meu quadro 20. Então, a minha bolinha está aqui. Primeira coisa que a gente vai precisar de fazer é definir um eixo, né? Eu preciso falar para esse meu programa qual que vai ser o meu eixo coordenado, onde que está o x e o y. Para fazer isso, olha só, existe esse ícone aqui, que é exatamente esse símbolo de eixo, tá? Então, eu vou clicar nele e ele vai aparecer um eixo ordenado aqui, né? Y e x. Tá? Esse tracinho mostra a direção, né? Significa que nesse caso ele está crescendo o x para a minha direita. Né? Então, a primeira coisa, eu vou pegar o centro desse eixo com o mouse e vou colocar aqui exatamente em cima da minha esfera. Por quê? Essa aqui vai ser a minha posição inicial do meu objeto. Né? Só que note que nesse caso, a minha bolinha está indo para a esquerda, então eu tenho que mudar a direção desse eixo. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente vou clicar aqui, né, nessa direção e arrastar com o mouse e vou aqui até o final da minha trajetória. Tá? Então, agora eu já coloquei, já defini, né, o Y, a minha posição inicial, e coloquei aqui a direção no meu eixo X. Tá? Então, o seu vídeo pode estar inclinado o que for, mas basta aí você definir o seu eixo. Né? Para ficar melhor, eu vou avançar aqui até o final, né? Então até o quadro 40. Vou pegar novamente esse eixo aqui, só que agora eu vou apontar aqui, né? Para ficar exatamente em cima, no centro, né? Dessa minha esfera. Então, eu já defini o meu eixo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, a gente precisa definir para esse programa a nossa escala, né? Porque o programa ele não sabe qual que é a distância, por exemplo, qual que é a distância dessa barra até o final, né? Quanto que vale isso em metros ou em centímetros ou que seja. Para fazer isso no experimento de vocês, vocês fizeram uma medida de posição, né? Então, por exemplo, vocês mediram, né, que a distância daqui até a minha segunda barra, até a extremidade aqui, vamos supor que seja 60 centímetros. Tá? Então, o que eu vou fazer? Para isso, a gente vai vir aqui, nessa opção aqui, tá? Nesse ícone, ele vai, aqui aparece fita métrica. Né? Se eu clicar aqui nessa setinha e vou clicar em novo, eu vou escolher a opção bastão de medição. Tá? Então, na hora que eu clico, ele vai me dar aqui uma régua e vai falar, ó, essa distância vale 1 metro. Bom, essa distância para a gente não vale 1 metro. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar, por exemplo, vou esticar uma extremidade com o mouse, clico e arrasto, tá? Em linha reta, né? Então, vou até pegar aqui embaixo certinho. Tá? Em linha reta. E, por exemplo, agora eu vou falar quanto que vale essa distância. Ou seja, eu estou definindo a minha escala. Você pode clicar nesse número ou pode clicar aqui em cima. Né? Eu vou falar que isso, por exemplo, é 65 centímetros, ou seja, 0,65 metros. Clico, dou Enter. Né? Então, agora ele já reconhece que essa distância vale 0,65 metros. Ok? Ou 65 centímetros, né? Então, bom, agora a gente então passa, né? Passa a gente agora exatamente analisar aí ver exatamente a trajetória desse objeto. Eu vou voltar aqui. Mudei o quadro. O meu vídeo ele estava em movimento, então isso pode dar um pequeno problema aí, né? Por isso que o ideal é a gente tentar fazer o mais reto possível, mais parado, mas ainda assim vai dar correto, tá? Então agora, né, eu vou ocultar aqui o meu eixo, eu vou clicar aqui em cima, tá? Ele simplesmente vai ocultar o eixo, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir, eu preciso definir a minha trajetória agora, tá? Aí, para fazer isso, eu vou simplesmente clicar aqui no menu Trajetórias, em Novo, e a gente vai escolher essa primeira opção mesmo, Ponto de Massa. Tá? Ele vai aparecer no menu à direita aqui, esse gráfico que ainda está vazio. Tá? Agora, a gente tem que selecionar, a gente tem que falar onde, né, o meu objeto está.
em cada frame, tá? E para fazer isso, a gente vai segurar no teclado a tecla Shift, né? Aquela setinha para cima do teclado. Então, eu vou segurar a minha tecla Shift. Note que ele vai mudar o cursor do meu mouse aqui, né? E com isso, eu vou clicar exatamente o mais próximo do centro da minha esfera. Note que ela vai estar meio borrada, mas a gente mais ou menos consegue perceber que o centro estaria aqui, tá? Então, esse é o meu primeiro ponto, né? Note que ele vai marcar aqui agora um ponto nesse gráfico. Quando a gente faz isso, imediatamente ele já pula para o frame seguinte. Então, basta a gente repetir isso. Agora eu vou marcar de novo segurando o Shift no teclado, dou um clique com o botão esquerdo do mouse e marco o próximo ponto. E vou fazendo isso até a gente terminar o vídeo. Tá? Então, eu vou simplesmente achando o centro da minha esfera, ok? Até a gente terminar aqui, né, o movimento dessa esfera. Tá? Então, note que a quantidade de pontos vai depender da distância que você está pegando. Tá? Então, faz isso até chegar ao final da trajetória. Tá? Ele automaticamente vai avançando, então basta eu ficar segurando a minha tecla Shift e clicar com o botão esquerdo do mouse até aí o último quadro. Então, note que aqui ele pegou 20 pontos, né? Porque eu tinha 24, eu fui do 20 até o 40. Tá? Aqui, basicamente, a gente já terminou a nossa coleta de dados. Né? Nesse gráfico, ele já mostra para a gente, né, a posição X em função do tempo, que é o que vocês precisarão fazer no experimento de vocês, né? Só que vocês não terão que fazer isso à mão, tá? Com papel milimetrado, né? Ou, por exemplo, no experimento de queda livre, vocês terão que fazer isso num papel em escala logarítmica. Tá? Só que aqui embaixo ele já passa para vocês a tabela com todos os dados, né? Todos os 20 pontos. Tá? E aí esses são os dados que vocês irão usar. Note que ele está colocando tempo em segundos e x em metros. Então, isso aqui, né, vai ser o que vocês vão precisar de anotar. Então, basta então vocês utilizarem agora, né? Vocês vão construir a tabela de vocês do tempo, né? Ou seja, posição em função do tempo, tá? Então, pega, né? Aqui é o tempo inicial. Aqui ele praticamente está zero, né? 10 a menos 4. Esse aqui é o símbolo, né? Em notação científica. A menos 4, isso significa que é menos 9,5 vezes 10 a menos 4. Por que ele está exatamente no zero? Porque o meu eixo aqui eu não consegui colocar exatamente em cima, né, do ponto do zero. Tá? Mas então ele vai ter aqui todas as minhas posições, e aí com esses dados, então, vocês podem fazer o gráfico de vocês. Tá? No papel milimetrado ou o papel escala logarítmica, dependendo aí do experimento. Né? Então, é simplesmente isso. Tá? Então, é só, né, relembrando, a gente primeiro define o início e o final do meu vídeo, né, dos pontos de interesse. Segundo passo, a gente vai definir o eixo. Como que a gente faz isso? A gente seleciona aqui o meu eixo e com o mouse a gente vai colocar onde que é o início, né, do meu eixo, onde que ele cruza, tá? E qual que é o sentido e a direção do meu eixo X, ok? Então, a gente vai fazer isso, né? Depois, a gente usa essa ferramenta para definir a nossa régua, né? Que eu usei aqui, então, a gente vai calibrar a nossa distância. E aí, depois disso, o último passo, a gente vai criar uma nova trajetória. Pode escolher aqui o ponto de massa e apertando a tecla Shift, a gente vai escolhendo a posição, né, de acordo com o que a gente vê na imagem, a gente vai escolher as posições. E aí, feito isso, então, a gente já gera aqui todos os nossos pontos. Né? Então, note que nesse caso a gente consegue, né, mesmo aqui variando menos de um segundo, a gente consegue 20 pontos. Né? Então, vocês vão conseguir uma quantidade de pontos muito maior. Então, esse experimento ele vai acabar sendo muito mais rico em detalhe do que a gente faria, por exemplo, com o nosso sensor em sala de aula, onde a gente teria somente 4 pontos. Né? Isso, por exemplo, o experimento de queda livre vai acabar sendo
importante, né? E aí a gente consegue ver aí que a gente tem uma reta, ou seja, a gente está numa condição de movimento retilíneo uniforme, tá? E aí daqui vocês conseguem extrair a velocidade, ok? Então, é basicamente isso, né? Vocês podem fazer isso tanto nesse aplicativo instalado quanto online a partir desse link, ok? Então é isso, abraço a todos e até a próxima.